Eu assinei meu nome no papel. A caneta tremeu só um segundo na minha mão, mas ninguém percebeu. Eles estavam ocupados demais, sorrindo uns para os outros. 6 milhões de reais era o preço da minha saída. Eu entreguei o documento para o advogado e sorri. Só eu sabia que aquele sorriso não era de derrota. Deixa eu voltar um pouco. Meu nome é Helena. Tenho 40 anos e fui casada com Roberto por 15 anos. 15 anos que começaram com amor verdadeiro e terminaram. Bem, vocês vão entender como terminaram. Roberto era filho único de Dr. Armando, um dos cirurgiões cardiovasculares mais renomados de São Paulo. Quando casei com Roberto, eu era enfermeira. Trabalhava no mesmo hospital que o sogro. Foi assim que conheci meu marido, na verdade. Ele era residente e eu estava no plantão noturno. Dr. Armando me adorava. Desde o primeiro dia, ele dizia que eu era a melhor coisa que tinha acontecido para o filho dele. Roberto sempre foi meio perdido, sabe? Inteligente, formado em medicina como o pai, mas sem aquele foco, aquela determinação. O sogro via isso. E via que eu era quem mantinha nosso lar funcionando, quem cuidava das contas, quem planejava o futuro. A sogra, Dona Elisa, era diferente. Desde o início ela deixou claro que eu não era boa o suficiente. Enfermeira não era médica. Minha família do interior de Minas não tinha o mesmo nível que a família Almeida de São Paulo. Ela tolerava meu casamento, mas nunca me aceitou de verdade. Nos jantares de família, ela sempre arrumava um jeito de me diminuir. Comentários sobre minha roupa, sobre como eu falava, sobre minhas escolhas. Mas Dr. Armando compensava. Ele me tratava como filha, me levava para os congressos médicos quando Roberto estava ocupado demais. Me perguntava minha opinião sobre decisões da clínica particular dele. Quando decidi fazer faculdade de administração, trabalhando e estudando ao mesmo tempo, foi o sogro quem pagou metade da mensalidade. Roberto nem ficou sabendo. O pai dele disse que era nosso segredo, que ele sabia que eu ia usar aquilo para construir algo grande. Tudo começou a desmoronar há 2 anos. Roberto começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre plantões, emergências, reuniões. Eu conhecia aquela rotina. Tinha trabalhado anos em hospital. Sabia diferenciar cansaço de plantão de cansaço de mentira. Mas eu não disse nada. Não no começo. Eu observei. E então descobri, de um jeito quase patético, na verdade. Ele esqueceu o celular em casa um domingo. Tocou uma mensagem. Eu vi o nome na tela. Marcela. Ontem foi perfeito. Mal posso esperar pelo próximo fim de semana em Campos do Jordão. Te amo. Meu mundo parou. Mas sabe o que eu fiz? Não fiz escândalo, não joguei o celular na parede. Eu fotografei a mensagem e comecei a juntar provas. Durante 6 meses, juntei provas. Fotos, mensagens, extratos de cartão de crédito mostrando hotéis, restaurantes, presentes. Eu construí um dossiê completo. Porque eu sabia que ia precisar. Marcela era nutricionista na clínica do sogro, 28 anos. Bonita, claro. Aquele tipo de bonita que vem de academia cara e procedimentos estéticos. Ela sabia que Roberto era casado. Pelos e-mails que conseguia acessar, ela sabia desde o começo. E não se importava. Dr. Armando não sabia de nada. Eu tinha certeza. Ele viajava muito para dar palestras e, quando estava em São Paulo, passava a maior parte do tempo no hospital ou na clínica. Dona Elisa também não sabia, ou pelo menos não demonstrava. Ela continuava com seus almoços beneficentes e suas amigas da alta sociedade. Foi em novembro do ano passado que tudo mudou de verdade. Dr. Armando teve um infarto. Severo. Ele sobreviveu, claro, porque foi atendido imediatamente pelos próprios colegas dele no hospital. Mas o coração ficou comprometido. Os médicos foram diretos. Ele tinha no máximo 6 meses de vida, com sorte 1 ano. O sogro lidou com a notícia com aquela serenidade que só quem passou a vida inteira lidando com a morte consegue ter. Ele me chamou na sala dele no hospital, 2 dias depois do infarto. Foi só nós 2. Roberto estava resolvendo alguma coisa da clínica. Helena, ele disse, segurando minha mão. A mão dele estava fria, a pele fina. Pela primeira vez percebi como ele tinha envelhecido. Eu preciso colocar minha casa em ordem e preciso da sua ajuda.
Eu disse que ajudaria em tudo que ele precisasse. E era verdade. Eu amava aquele homem como se fosse meu pai de verdade. Meu pai biológico tinha morrido quando eu tinha 20 anos. Dr. Armando tinha preenchido aquele vazio de alguma forma. Eu vou mudar meu testamento, ele disse. Quero que você saiba disso. Vou dividir tudo de forma justa. Roberto vai receber sua parte, é claro, mas você também vai receber a sua. Você merece. Você cuidou do meu filho melhor do que eu. Eu chorei. Agradeci. Disse que ele não precisava fazer isso. Ele sorriu e disse que precisava sim, porque era o certo. Mas o que ele não disse, e eu não sabia na época, é que ele já estava desconfiado de Roberto. Já estava investigando, porque o pai sempre sabe, né? Mesmo quando não quer admitir. Em dezembro, 3 semanas depois da conversa, Dona Elisa me chamou para um almoço. Só nós duas. Eu achei estranho. Ela nunca tinha feito isso. Mas fui. Ela não perdeu tempo com amenidades. Assim que sentamos em um restaurante caríssimo em Jardins, ela foi direto ao ponto. Helena, eu vou ser franca com você. Roberto está tendo um caso. Eu sei. Você sabe. E francamente, eu entendo ele. 15 anos é muito tempo com a mesma pessoa. Vocês não têm filhos. Não há nada realmente prendendo vocês juntos. Eu só encarei. Não disse nada. Ela continuou. A moça é adequada. Família boa de Campinas. Formação excelente. E Roberto está apaixonado. De verdade apaixonado. Algo que sinceramente não sei se ele sentiu por você. Cada palavra era uma facada. Mas eu mantive o rosto neutro. Anos lidando com pacientes difíceis no hospital me ensinaram a controlar minhas expressões. Eu quero propor algo, ela disse, abrindo a bolsa cara e tirando um envelope. Nós sabemos que você não tem muito. Sua família é simples. Este dinheiro mudaria sua vida. Dentro do envelope tinha um cheque. 3 milhões de reais. E um contrato de divórcio já pronto. Você assina, se muda, começa uma vida nova. Sem briga, sem exposição, sem processo demorado. Você recebe o dinheiro em 24 horas e todos seguimos em frente. Eu peguei o envelope. Olhei para o cheque. 3 milhões. Era muito dinheiro, mas era também muito pouco pelo que ela estava pedindo. Por que agora? Eu perguntei. Por que a pressa? Porque Armando não tem muito tempo, ela disse, sem rodeios, e eu não quero que ele mude o testamento de forma irracional. Ele gosta de você, Helena. Gosta demais. E na condição emocional dele agora, ele pode fazer besteira. Pode deixar patrimônio para você que deveria ser do Roberto, do filho dele, do sangue dele. Ah, então era isso. O testamento. Ela estava com medo que o marido deixasse dinheiro para mim. E se eu não aceitar? Perguntei. Então teremos que resolver de outra forma, ela disse, e o tom era uma ameaça clara. Mas acredite, Helena, é melhor aceitar, para todo mundo. Eu dobrei o envelope e coloquei na bolsa. Eu vou pensar, eu disse. Não demore, ela respondeu. A oferta expira em 1 semana. Eu saí daquele restaurante tremendo, não de medo, de raiva. Aquela mulher, que nunca me respeitou, estava tentando me comprar, me expulsar da família como se eu fosse uma funcionária inconveniente. Mas eu não fui para casa. Fui direto para o escritório do advogado que meu sogro tinha me recomendado meses atrás, quando ele estava organizando os documentos dele, Dr. Fernando Guimarães, especialista em direito de família e sucessões. Eu contei tudo para ele. Mostrei as provas da infidelidade que tinha colecionado. Mostrei o cheque de 3 milhões. Contei sobre o testamento. Dr. Fernando me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. Helena, você tem um caso sólido. Com essas provas em um divórcio litigioso, você tem direito a 50% dos bens adquiridos durante o casamento. E isso inclui a parte da clínica que está no nome de Roberto. Você está falando de pelo menos 8 milhões de reais. 8 milhões. Mais do que o dobro da oferta da sogra. Mas, ele continuou, isso levaria tempo. Meses, talvez anos. E seria público, sujo, doloroso. E se eu aceitar os 3 milhões? Você assina que não tem mais nenhum direito. Nenhuma reivindicação futura.
e perde qualquer coisa que Dr. Armando possa ter planejado deixar para você no testamento. Eu fiquei em silêncio pensando. E então tive uma ideia. E se eu negociar? Dr. Fernando sorriu. Agora está falando minha língua. Nos 3 dias seguintes, ele negociou com o advogado da família Almeida. Eu não falei com ninguém. Não com Roberto, não com Dona Elisa, não com o sogro. Deixei os advogados conversarem. A contraproposta foi 6 milhões de reais, pagamento em 48 horas após a assinatura, divórcio consensual, rápido, sem escândalo. Eu abriria mão de qualquer reivindicação sobre os bens do casal e sobre futuras heranças. Mas com uma condição minha. Eu queria uma carta de Dr. Armando, escrita de próprio punho, dizendo que a decisão do divórcio foi minha e de Roberto, e que ele não tinha nada a ver com isso. Eu não queria que ele morresse achando que eu tinha abandonado a família dele. Dona Elisa aceitou. Rápido demais. Depois eu entendi por quê. A assinatura foi marcada para uma quinta-feira, no escritório do advogado deles. Só eu, Roberto, Dona Elisa, os advogados e 2 testemunhas. Dr. Armando não estava. Ele tinha tido uma crise na noite anterior e estava no hospital em observação. Roberto mal olhou para mim. Ele assinou os papéis como se estivesse assinando uma receita médica, mecânico, sem emoção. Quando chegou minha vez, eu peguei a caneta, olhei para aquelas pessoas. Minha sogra com um sorriso satisfeito, meu marido indiferente. E eu pensei em tudo que tinha vivido com eles. 15 anos. Eu assinei. O dinheiro caiu na minha conta no dia seguinte. 6 milhões de reais. Eu transferi metade para uma aplicação de longo prazo. Com a outra metade, fiz algo que vinha sonhando há anos. Comprei um espaço comercial em Pinheiros e abri minha própria empresa de consultoria em gestão hospitalar. Usei tudo que aprendi em administração, tudo que vi trabalhando anos em hospital, tudo que observei na clínica do sogro. Eu não falei com ninguém da família Almeida durante 2 semanas. Mudei de apartamento, mudei de número de celular, comecei minha nova vida. E então, em uma terça-feira de janeiro, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Dr. Fernando, meu advogado. Helena, você precisa vir ao meu escritório. Agora. O tom dele me assustou. O que aconteceu? É sobre Dr. Armando. Por favor, venha. Eu fui. Meu coração estava disparado. Quando cheguei, tinha outra pessoa no escritório, um homem mais velho, de terno impecável. Dr. Fernando me apresentou. Este é Dr. Rogério Mendes. Ele era o advogado pessoal de Dr. Armando. E tem algo para mostrar a você. Dr. Rogério abriu uma pasta. Dentro tinha um documento grosso. Um testamento. Dr. Armando faleceu ontem, ele disse, gentilmente. Ataque cardíaco fulminante. Ele estava dormindo. Não sofreu. Eu senti as lágrimas começarem. Aquele homem bom, que tinha me acolhido como filha, se foi, e eu nem tinha me despedido direito. Ele pediu que eu esperasse até hoje para conversar com você, Dr. Rogério continuou. E pediu que eu mostrasse isso. Ele virou o testamento para mim. E eu comecei a ler. Dr. Armando tinha mudado o testamento 3 dias antes de morrer, 2 dias depois que eu assinei o divórcio. O documento era detalhado e devastador. Ele deixava claro que sabia de tudo. Do caso de Roberto, das provas que eu tinha coletado, da tentativa da esposa dele de me tirar da família. Ele escreveu que tinha contratado um investigador particular 6 meses atrás, quando começou a desconfiar. E que o investigador tinha descoberto não só o caso de Roberto, mas também que Dona Elisa sabia há mais de 1 ano e nunca tinha contado nada para ele. Mais que isso, Marcela estava grávida, de 3 meses, e a família inteira sabia, menos ele. Dr. Armando escreveu que a maior decepção da vida dele não foi o filho ter traído a esposa. Foi a esposa dele, Dona Elisa, ter conspirado ativamente para me expulsar da família para proteger a imagem social deles. Para poder fingir que o neto que estava vindo era de um casamento legítimo. E então veio a parte que me fez parar de respirar. Por isso, o testamento dizia: faço as seguintes disposições. A minha esposa, Elisa Maria Rodrigues Almeida, deixo apenas o usufruto vitalício da casa da Rua Avanhandava, conforme previsto em nosso pacto antenupcial. Nenhum bem adicional.
Ao meu filho Roberto Almeida, deixo a quantia de R$ 5 milhões e a clínica médica, com a condição de que cuide de seu filho com responsabilidade. A Helena Carvalho Almeida, que foi mais filha para mim nos últimos 15 anos do que meu próprio filho em 42 anos de vida, deixo. O apartamento de cobertura em Higienópolis, a casa de praia em Ubatuba, as ações da empresa de equipamentos médicos que fundei com meu pai e o valor de R$ 28 milhões em investimentos diversos. Helena sempre foi honesta comigo, sempre foi trabalhadora, e foi a única pessoa nesta família que teve coragem de recomeçar quando tudo estava podre. Ela merece mais do que qualquer um de vocês. Eu não conseguia acreditar. 28 milhões. Mais as propriedades. Mais as ações. Mas eu assinei que abria mão de heranças, eu disse, minha voz saindo fina. Dr. Rogério sorriu. Você assinou que abria mão de heranças como esposa de Roberto. Dr. Armando deixou tudo para você como filha adotiva de coração. É uma categoria diferente. Testamento é soberano. E ele especificou que essa era a vontade dele, conhecendo todas as circunstâncias. Dr. Fernando colocou a mão no meu ombro. Helena, ele sabia que a família ia te expulsar. E esperou. Ele queria ver se você ia ser gananciosa, ia processar, ia fazer escândalo, ou se ia sair com dignidade. Quando você negociou um valor justo e saiu em silêncio para reconstruir sua vida, ele soube que tinha feito a escolha certa. Os últimos 3 dias de vida dele foram dedicados a garantir que esse testamento fosse a prova de contestação. Eu chorei. Chorei como não chorava há anos. Por esse homem que me deu mais do que dinheiro. Me deu validação, me deu reconhecimento, me deu justiça. A leitura do testamento foi uma semana depois, no escritório de Dr. Rogério. A família inteira estava lá. Dona Elisa, Roberto, Marcela já começando a mostrar a gravidez, tios, primos. Eu cheguei por último. De propósito. Queria que eles me vissem entrar. O silêncio foi imediato. Dona Elisa ficou branca. Roberto me olhou como se estivesse vendo um fantasma. O que ela está fazendo aqui? Dona Elisa sibilou. Dona Helena foi especificamente convocada por Dr. Armando. Dr. Rogério disse calmamente. Ela é uma das principais beneficiárias do testamento. Eu vi a sogra fechar os olhos. Ela sabia. De alguma forma, ela já sabia que tinha perdido. A leitura demorou quase 1 hora. Quando chegou na parte sobre mim, eu vi o rosto de Roberto desmoronar. Dona Elisa estava tremendo de raiva contida. Marcela parecia confusa. Isso não pode ser válido, Dona Elisa gritou. Ela manipulou um homem doente. Ela... Dona Elisa, Dr. Rogério interrompeu, e sua voz era fria como gelo. Dr. Armando estava em plena capacidade mental quando refez este testamento. Eu tenho laudos de 3 psiquiatras confirmando isso. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. E deixou uma carta anexa explicando cada decisão. Se a senhora quiser contestar, tem todo o direito. Mas eu garanto que vai perder. E vai gastar muito dinheiro no processo. Ela não contestou. Nenhum deles contestou. Porque, no fundo, eles sabiam que Dr. Armando tinha razão. Hoje, quase 1 ano depois, minha empresa está crescendo. Já tenho contratos com 4 hospitais em São Paulo. O apartamento de Higienópolis é lindo, mas fico pouco nele porque passo a maior parte dos fins de semana na casa de praia, trabalhando em estratégias para a empresa e curtindo o mar. As ações da empresa de equipamentos médicos valem cada vez mais. Roberto teve que vender a clínica 6 meses depois porque não conseguia administrar sozinho. Marcela teve o bebê, um menino. Eles casaram, mas pelos boatos que ouço das antigas colegas do hospital, ele já está tendo outro caso. Dona Elisa continua na casa de Avanhandava, sozinha. As amigas do clube a evitam desde que o escândalo do testamento vazou na sociedade. Descobriram que ela tentou fraudar o marido no leito de morte. Eu poderia dizer que não sinto nenhuma satisfação com tudo isso, mas seria mentira. Eu sinto. Não porque eles estão mal, mas porque eu estou bem. Porque eu construí algo do zero. Porque provei que valia mais do que eles jamais imaginaram. Mês passado, recebi uma carta. Era de Marcela. Ela pedindo desculpas, dizendo que não sabia de tudo na época, que estava arrependida. Que Roberto era um mentiroso e ela tinha sido ingênua. Eu não respondi.
Não porque sou rancorosa, mas porque aquele capítulo da minha vida está fechado. Eu virei a página, estou escrevendo uma história nova. Uma história onde eu sou a protagonista, não a coadjuvante. E sabe o que é mais engraçado? Aqueles 6 milhões que negociei, investi metade na empresa e metade em ações. Hoje valem 10 milhões. Somando com os 28 milhões da herança, as propriedades, as ações da empresa de equipamentos. Eu tenho mais de 45 milhões de reais em patrimônio. Não está mal para uma enfermeira do interior de Minas que não era boa o suficiente para a família Almeida. Às vezes eu penso no Dr. Armando. Olho para a foto dele que mantenho no meu escritório. É uma foto antiga, de quando eu e Roberto tínhamos acabado de casar. Ele está sorrindo, com aquele sorriso gentil que iluminava qualquer ambiente. E eu sei que ele estaria orgulhoso. Não do dinheiro, mas de como eu reconstruí minha vida. De como transformei dor em propósito. De como não deixei que aquela família destruísse minha essência. Na carta que ele deixou anexa ao testamento, tinha uma última linha. Só para mim. Dr. Rogério me mostrou em particular. Helena, você sempre foi forte. Mais forte do que qualquer um de nós. Agora o mundo vai poder ver isso também. Voe alto, minha filha. Você merece. Eu guardo essa carta no cofre. E toda vez que penso em desistir, quando um contrato não sai, quando um cliente é difícil, quando a solidão da madrugada aperta, eu leio aquelas palavras. E lembro que eu não voei sozinha. Eu tive asas. Asas que um pai emprestou para uma filha que não veio do sangue dele, mas do coração. E essas são as asas mais fortes de todas.